E assim vem um outro poder que arrasta a pessoa para quê? Para o inferno, se for um condenado. E agora se for um salvo? Se for um salvo, o que acontece? Ele prende, nesse caso, e a pessoa que o fogo de vida sai. Só que de repente, porque a pessoa não é pecadora, é salva, ele de repente cai no chão. Se for você que vai já por uma de correntes ou de cadeias, aquilo quebra-se. Como diz o apóstolo, cai no chão, pá. Ou então, de repente, se manifestar em forma daquilo que eu disse, aquele líquido, que vai cobrir a pessoa, se mais vezes por vezes em forma de sombra, depois tenta congelar a pessoa, o corpo humano perde fôlego, mas de repente a alma do ser humano salta do seu corpo e ele fica solta. Fica solto. Quando ele tentar, não consegue, porque um escudo espiritual, em forma de uma luz, protege o crente. E de repente vem um anjo e chama uma voz e diz: anda cá. E o crente sobe. E eles já sabem: não, esse aí é alguém de quem? E do homem lá de cima. Glória a Deus. E os demônios, nesse caso, não se aproximar. Ou os demônios, claro, que são os responsáveis em levar as tais pessoas para o inferno. Nem ousam se aproximar. E ficam bem lá distantes. Sim. Glória a Deus. Então, esse processo assim. A morte é algo espiritual. Algo espiritual. Sim. Ela não é um anjo caído, não. O anjo caído, nesse caso, Lúcifer, é o príncipe da morte, porque ele é o que domina sobre a morte. Por isso, ele, quando surge por vezes na vida de alguém, para matar alguém, e Deus lhe permite, o que ele faz? Ele estende a sua mão e assim libera aquele espírito de morte. E aquilo como é espiritual, então pode ser chamado também de espírito de morte. E assim, de repente, aquela sombra maligna vem, cobre a pessoa e prende a pessoa com as suas cadeias. E assim é arrastado por alguém, para o inferno. Você vai ver pessoas até, a morte vem, ela até vai ser morta, mas ainda assim a sua alma começa a lutar no espírito. Aquilo enrola ele como se fosse uma serpente, uma cobra bem grande, enrola o corpo do homem, mas ainda assim para tirá-lo, para tirar o seu fôlego, não fica fácil, porque ele fica a lutar, esse fôlego que acontece no escudo aqui, levar a pessoa para jogar no inferno. E quando ele está lá a lutar, aqui o seu corpo está no estado crítico, mas ainda a respirar. Até ele perder força no mundo do espírito, aqui também o corpo acaba se rendendo. Se for alguém que for ajudado por Deus, se Deus tiver que ser levado no inferno, ou então um dos demônios, se não é mesmo um anjo caído, pegar ele e tentar jogar no abismo, e ela cair, mas de repente pode ouvir uma voz: vem cá, de repente ele volta. Quando assustar, já não está mais lá, entra novamente no corpo. E às vezes vai ver uma mão bem grande, ele caiu, uma mão bem grande, e ele cai por cima daquela mão. Vai ouvir uma voz e diz: eu sou Jesus, volta para a terra. Ou pode preferir mais palavras, mas já ouvimos muitos testemunhos de De repente a pessoa assusta, está novamente na cama do hospital, está não sei onde, enfim, estado crítico, mas de repente assusta todo mundo que pensava que, ou que estava a aguardar já para o despedir, né? Do corpo físico. De repente a pessoa abre os olhos, já está se movimentando, está a falar, está a fazer seus movimentos de forma inesperada, porque foi ajudado pelo Senhor Deus Todo-Poderoso, porque o Senhor venceu a morte. Porque quando Jesus desceu, o seu corpo físico perdeu a vida, quer dizer, a morte veio, liberada por Satanás e seus agentes, são entidades espirituais do mal, claro, cercaram a Jesus lá no Calvário, e assim o seu corpo foi morto, e ele foi arrastado para o inferno, se você não sabe disso. Porque as correntes da morte tinham cercado o Senhor, prenderam o Senhor, os outros tinham se manifestado em forma de águas,
as águas cercaram ele e as correntes se manifestaram, e a Bíblia está lá. Ele fala: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catatupas, todas as tuas ondas, as tuas vagas têm passado sobre mim. Davi, no espírito de profecia, ele profetizou isso, falando do Senhor. Glória, sem saber, ele falou: o Senhor Deus vive. Então as correntes da morte se manifestavam no Calvário, e porque o Senhor tinha que carregar os nossos pecados, então ele ficou cheio de pecados. E onde há o pecado, como eu já disse, a morte tem poder. Então quando a morte veio, o homem está sobrecarregado de pecado, vou aproveitar. E assim ele se aproximou, amarrou o Senhor, tirou a vida física do Senhor, e de repente ele arrasta o Senhor para o inferno. E quando ele arrasta o Senhor para o inferno, em forma de uma espécie de corrente, amarrado em forma de um rio de morte, joga ele no que é do inferno. Só que lá, ao jogar, continua a tentar prendê-lo. E claro, Satanás aparecendo lá dizendo: aqui você não vai sair. Mas de repente a justiça do próprio Senhor falou mais alto. Porque também o salmista Davi disse: Senhor, não deixarás o teu santo ver corrupção. E assim, glória a Deus, o Senhor, quando clamou, a morte teve que largá-lo. Ou seja, as correntes da morte que tinham prendido ele caíram no chão, soltaram ele. E aquele rio de água que tinham tragado ele, fizeram que ele perdesse a vida física. De repente, aquilo que assumiu, a gente fazia aquilo como se movimenta, você vê aquilo. Enfim, não foram esses indivíduos que têm que fazer filhos. Eles até mostram a realidade das coisas espirituais. Essas indústrias cinematográficas fazem passar muita realidade das coisas do mundo espírito que os cegos no físico não conseguem perceber. Muitos no físico pensam, os seres humanos, naturais, pensam que é algo normal, que é uma simples, como ele diz, montagem, uma simples simulação, ou até uma simples ficção científica. É muito mais do que isso, realidade, porque muitos desses que escreveram os tais filmes são satanistas, macumbeiros, feiticeiros, e eles recebem revelação do Espírito, senão mesmo aquilo que eles próprios presenciam, eles passam no livro e dão aos indivíduos, não vão fazer os tais filmes, chamados atores e atrizes, fazem tais filmes. Eu já ouvi um relato de uma senhora, lá mesmo no Brasil, os irmãos lá no Brasil, se alguém já chegou a assistir, eles podem confirmar isso. E uma dica de um jornalista, uma equipa de jornalistas, mas claro, um jornalista, vamos assim dizer, que foram até um certo cemitério, já não me lembro onde é que a polícia foi com Santos, acho que em 2015, 16, 17 ou 18, uma coisa dessa. Foram até um certo cemitério para ir entrevistar uma senhora que vivia lá no cemitério, ou que passava noites lá, dentro de um caixão. Porque ouviram, os jornalistas ouviram: olha, uma senhora que passa noites aqui no cemitério, mas dentro de um caixão. E os jornalistas, curiosos que são, foram até lá para se inteirar. E quando lá chegaram, acharam aquela senhora, e fizeram algumas perguntas àquela senhora, e a senhora explicou a razão do porquê que ela, nesse caso, passa a noite dentro de um caixão. Ela explicou o porquê, e uma das razões, e a principal que ela falou, é que ela faz isso para receber revelações do além. Eu gosto muito de usar essa expressão do além. Do além, para quê? Para escrever num caderno ou no livro e passar para as indústrias que fazem filmes. Ela explica que muitos desses indivíduos produtores de indústrias cinematográficas iam ter que consultar e recebiam os tais filmes de terror que ela escrevia para produzirem nas suas indústrias.
Perceberam? E segundo os relatos, acho que foi mesmo ele ou uma outra pessoa. Enquanto que falava, de repente começaram a ver tipo, vultos a circular onde eles estavam. Onde a tal senhora estava e onde também estava a equipa de jornalistas. Começaram a ver vultos a circular. Quer dizer, os jornalistas falavam, mas de repente começaram a ver movimento de vultos. Enfim, são essa é a realidade do mundo espírita que eles trazem, do mundo físico. A morte é real. Como eu dizia, o Senhor foi até o inferno e quando a morte tentou deter ele lá, não pôde detê-lo, porque a justiça dele falou mais alto. E assim a morte não teve poder para o deter. E assim ele ficou solto, por isso a Bíblia solta as ânsias da morte. Não puderam reter o Senhor. As ânsias da morte, aquele poder que a morte tem de prender as pessoas. Quando prende as pessoas, os pecadores podem lutar com toda a força do mundo que tiver, não sai de lá. Pode fazer qualquer que seja o tipo de esforço, não sai. Não sai. Porque aquilo suga as pessoas e prende as pessoas e as pessoas ficam presas. Por isso lá as pessoas estão naquelas células espirituais. Muitos estão a lutar para sair das correntes. Ele vai sair. Não é possível. O único que pode libertá-los é aquele que venceu a morte, Jesus Cristo de Nazaré. Por isso até os justos que morriam em Cristo, que morriam porque criam no Senhor devido, iam também para o inferno. Por que iam para o inferno? Eu já disse. Porque quem esteve atento, quem entrou no princípio da minha abordagem, e para quem entrou há pouco, poder estar atualizado, eu disse que a morte reinou desde Adão até Moisés, quer dizer, até a lei. De Moisés até a lei, a morte tinha poder. Até mesmo aqueles que criam em Deus não tinham como subir no céu. Desciam para o inferno. Só que a diferença é porque eles criam em Deus, então não ficavam no lugar dos condenados. Eles estavam a ser atormentados em chama e a ser pisados, maltratados pelos demônios. Estavam num lugar separado que Deus denominou de paraíso, então seio de Abraão. Por que seio de Abraão? Porque é de Abraão que começa uma nova história da redenção humana. Porque é de Abraão que surge a chamada posteridade dele para a salvação da humanidade. Por isso, aquele lugar foi chamado de seio de Abraão, porque Abraão agradou a Deus e foi chamado amigo de Deus. E não só ele recebe a promessa de que a posteridade dele, quer dizer, o filho que ia nascer, os seus lombos e a sua descendência, viria que a salvação não só para ele ou a sua geração, mas também, nesse caso, os seus filhos da carne, como também para o mundo em si. Falando de Jesus Cristo. A morte reina de Adão até Moisés. Por isso, todos aqueles que morreram antes de Jesus se fazer a obra da redenção, tiveram que descer no inferno, porque a morte tinha poder sobre eles. Só não tinha poder para julgá-los lá nas cadeias internas, por causa da justiça de Deus, porque eles criam em Deus. Então, a justiça proibia, colocava um impedimento. Você não pode julgá-los nas cadeias internas, quando eles creram em mim. Então, ficam aí no lugar separado, à espera da redenção. Mas estavam lá. Eles estavam lá, não pensam que também tinham também a liberdade. Não tinham. Estavam lá no lugar de Abraão, mas também com algum receio. Eles sabiam, estavam lá aguardando, tinham alguma esperança de que virá o libertador para nos libertar aqui. Mas eles também sabiam que o libertador só vai nos libertar se ele também vencer a morte. Se ele vencer a morte, se não vencer a morte, então estamos condenados. Vamos sair daqui, vamos ser arrastados para o lugar da condenação eterna, dos atormentados. Mas eles tinham aquela esperança e é viva que o libertador viria e prevaleceria contra o pecado, ou então contra a morte e o seu príncipe. E assim aconteceu. Por isso, quando Jesus prevalece contra o pecado, ou então a morte, ele sai daí e dirige-se lá
glória a Deus, lá onde estavam os salvos, nesse caso os justos, no céu de Abraão, e assim uma luz resplandeceu sobre eles e, graças a Deus, eles se alegraram, porque a libertação havia chegado para eles. Glória a Deus nas alturas. E assim Jesus pôde sair lá do inferno, levando cativo o cativeiro. Glória a Deus. E a morte pode ser enxergada, eu já o disse, pode sim ser enxergada, mas de várias formas. Como também eu disse, e nem todos que conseguem enxergar a morte. Depende muito também do nível de espiritualidade. Sim. Nós, os crentes, vivemos pela fé, nós não precisamos enxergar, a menos que Deus queira mostrar isso. Mas os bruxos, eles veem isso, mas nem todos. Os anjos caídos todos veem, porque são entidades espirituais. Cada autoridade espiritual que eles carregam em si, então, que não é problema para eles. Sim. Mas agora os bruxos, nem todos, depende do nível. Há uns que de repente, quando assustar, já está preso, não consegue mais nem se movimentar, nem respirar, nem nada, e vai-se. Ou quando mais assusta, até ser arrastado para um abismo. Tu vai ver um cabeça grande a levá-lo para lá. E vai tentar desafiar. Vai ver que, se calhar, um daqueles que estava sob as suas ordenanças, de repente, o mesmo já está a ter poder sobre ele. Quando ele tentar dar olha, não, agora já é diferente. Quando você estava na terra a reinar, nós obedecíamos por causa do nosso príncipe, mas agora já é o inverso. Agora nós temos autoridade sobre ti. Autoridade sobre ti. Não sei como a história de alguém, não sei se é mesmo nada de uma bruxa. Tinha muitos demônios, tinha até potestades que são anjos caídos ao seu serviço. Ela mandava os demônios fazer, desfazia. Quando morre, por isso Satanás deu-lhe promessa, quando morres eu vou dividir contigo o meu reino, vai ser a minha rainha. E ela tinha aquela expectativa, esperanças moribundas. E quando ela morre, de repente assustou, os demônios que ela mandava vieram, cercaram ela e prenderam ela com cadeias, estavam arrastados por inferno. Ele disse, larga-me, seus indisciplinados, eu vou punir vocês. E os demônios estavam lá gargalhadas. O que? Vai nos punir? Nós é que vamos punir você. Isso fala do respeito. Vocês vão ver quando Satã, vocês estão a nos dar por ordem, vocês vão me dar ordem, vocês vão me prender. Quando que? O príncipe, não sei se é o príncipe, eu não me lembro qual o nome que ela chamou. Ela preferiu para chamar a Satanás. Quando eu estiver diante do príncipe, eu vou punir vocês. Vou punir vocês. E os demônios estavam daqueles galhados. E quando foi apresentado diante de tal chamado o chefe deles, o príncipe deles, Satanás, e ela tentou dizer esses, não sei qual é o nome, já não me lembro, os demônios, né? Esses macacos, sacanas, passo lá a expressão, esses sacanas, chefe, estavam aqui a brincar comigo, não sei o que, e Satanás, com aquela gargalhada dele, deu uma gargalhada, e Satanás disse o quê? Repita, novamente. Depois ela disse, Satanás, você prometeu, mas eu não lembro que eles lá estavam. Não faço ideia, não me lembro mais. E nem preciso também. Você me prometeu, eu já estou aqui, o reino, não sei o quê. E Satanás disse, o quê? Repita mais. Você me prometeu, Deus da galera, aquela gargalhada diabólica. Olhou para ela e disse, olha bem para os meus olhos. Acha aí que eu vou dividir contigo, ou consigo o meu reino. Eu enganei você. Mas o que é isso? Eu me enganei você. Levem ela, não? Põe lá no quê? Aquela da cena X, não sei o quê. E os meus demônios vieram, prenderam novamente. E ela, você me enganou. Acha que eu ia prometer a você que lhe daria o meu reino, metade do meu reino. Que surra com ela. É isso que Satanás faz.
infelizmente. Para aqueles que lhe servem, né? Os que mais padecem lá são os pregadores e os bruxos. Feiticeiros, bruxos, macumbeiro, satanistas são os que mais padecem lá no lugar. São os mais castigados, pastores, ou então cegos inúteis que são julgados lá nas trevas exteriores, e os bruxos, né? O porquê, isso já é uma outra coisa, mano. Isso já é uma outra conversa. Isso já é uma outra conversa. Então é nisso, a morte reina sobre a vida daqueles que não têm Cristo Jesus. E ela existe. E ela se movimenta no mundo do Espírito. E quando Satanás já começa a se aproximar para tragar alguém ou levar alguém, ele lança essas correntes. Sim, ele lança essas correntes da morte, ele lança, por vezes em forma de água, que ele vai e prende a pessoa, por vezes em forma de algas, não é? Espécie de algas. Aqui mesmo em Angola nós temos um obreiro, em general, ele chegou a contar um testemunho muito impactante quando ele ainda estava na estalagem. Ele disse que estava hospitalizado. Estava passando no hospital militar, numa clínica, já não me lembro. Estava hospitalizado. Eu creio que alguns que aqui estão na reunião ainda fazem desses testemunhos. Estava hospitalizado e já no estado crítico, em coma. Como eu disse, se calhar já naquele estado em que muitos já estavam à espera do último suspiro. Como diz, após bater caçuleta, para muitos já estavam a afiar os seus dentes, irem né? E comer suas carnes, ou então ir beber café, fazer festa. Sim, comer feijão com muito café, enfim, e dançar com mula. E ele, porque já havia crido, né? Muito antes, embora ainda não estava ainda firme, mas era que ele crê de alguém que tinha acabado de conhecer o homem de Deus, creu, acredito que ainda mandou uma sua vida pecaminosa. Lá na visão, de repente, ele lá no meio de uma lagoa, estava coberto de muitas algas. E ele estava rodeado, quer dizer, as algas prenderam ele. Sabe aquelas algas cheias de vida? Prenderam ele. E ele estava lá naquela lagoa, mas as de águas não águas normais. Para quem é do mato, do quimpo, lá da roça, mesmo nossos amados lá do Brasil, sabe muito bem do que eu estou a falar. Sim. E de repente, quase já que a água a transportar, a entrar na sua boca, quer dizer, se entrasse na boca, então fecharia também a boca, porque ele vai prendendo os pés, como eu disse, vai subindo, depois chega na boca, a água sobe, cobre até a cabeça, prende, ele fecha e pá, acabou, tudo consumado. Então, quase já chegaram nisso, de repente ele viu uma luz que resplandeceu, de repente viu antes uma face de alguém, e uma mão que foi estendida para ele, e ele ouviu: eu sou o Espírito Santo. E ele de repente assustou, estava olhando assim, a estranhar, e ele conta isso. E preferiu-lhe mais palavras, e assim foi salvo. O homem estava em estado de coma, saiu de lá, por isso ele, desde aquele dia, largou tudo, não quis saber mais das meninas, mesmo com aquela idade que ele tinha já, na terceira idade, ainda assim. Enfim, a ver como é que o pecado estava lá. Mas desde que ele largou, como ele por alguma vez me disse, não quero saber mais de nada, meu pastor, não quero saber de nada, porque eu já fiz tudo, já andei, não sei onde, foi só. Sendo general, não havia como, né? Não havia como não viver a luxúria, então, a vaidade dessa vida. Mas eu não quero saber de nada, largou tudo que do mundo, espero que ele continue assim, e se lançou. E hoje o obreiro está aí. Então a morte é assim. Glória a Deus. Se Deus não tivesse ajudado ele, você estaria só, cobriria todo ele, toda a sua cabeça e pá,
tudo consumado. E o corpo ia sucumbir, felizmente. Mas graças a Deus ele foi ajudado. Glória a Deus nessas coisas. Então, essa é a morte que você ouviu falar, meu irmão. Morte. Ela é real, existe. Por isso, no final de tudo, como está escrito no livro do Apocalipse, quem já leu isso sabe. Quem já leu isso, quando fala do juízo final, vamos lá ver, né? Pois está escrito quem fala segundo as Sagradas Escrituras. Glória a Deus nas alturas. Está escrito no livro de Apocalipse, capítulo número 20, versículo, vamos começar no 11. E vi um grande trono e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu até, repito, sou muito forte. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Ouviu? Aleluia. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja honra, glória, louvor, domínio, majestade ou maravilhas. E não se achou lugar para eles. E viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, livro da morte, ou então o livro, né? O da vida, claro, e assim também com outro livro, que é o das obras. Foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o morto e deu ao mar, assim está correto. E deu o mar os mortos que nele havia. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras. E agora no versículo 14. E a morte, primeiro, segundo, e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Glória a Deus. E no 15. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Nesse caso, já os humanos. Satanás e os seus agentes já estarão lá. Nesse caso, o anticristo e o falso profeta. Serão os primeiros na guerra antiga, a seguir o próprio Satanás. Estarão lá. Então, os demais, que não tiverem o nome escrito no livro da vida, também serão jogados no lago de fogo. Vejamos aqui, após João diz que o mar, ou seja, a morte e o inferno foram lançados no fogo, nesse lago de fogo. A morte e o inferno. Percebeu? O inferno não é visto fisicamente, mas ele existe. Existe. E o inferno é uma espécie, tem uma estrutura em forma de um ser humano, mas na verdade não é um ser humano. Sim, tem cabeça, tem a parte que é tida como coração ou centro, tem os braços, tem os chamados membros superiores e inferiores, e tem que o centro tem assim em forma de como se fosse um ser humano. Tem um ventre, obviamente, tem um ventre. Tá vendo? O inferno é assim. Por isso, quando a Bíblia diz, quando Jesus disse que ele ficaria em minha igreja às portas do inferno, às portas, não disse a porta do inferno, às portas. O inferno não prevalecerá contra eles. O que você entende com isso? Quando se fala de às portas, significa que tem muitas entradas. Pode-se entrar pela boca, pode pelas narinas, pode-se entrar pelos ouvidos, pode-se entrar pelos olhos, pode-se entrar pelos anos, ou pelas vias. Que estou a falar tudo no mundo do espírito, existe isso. O inferno tem isso. Tem isso.
E as pessoas quando vão lá, quando são aprisionadas lá, não ficam todas agrupadas num lugar. Há uns que estão nos lugares mais terríveis, uns estão mesmo no centro do inferno. Por isso Jesus, quando morreu, foi levado e foi colocado no seio, estava no centro do inferno. Por isso ele disse, assim como Jonas esteve no seio, quer dizer, no meio, nesse caso vamos dizer o ventre, né? Esteve no ventre da baleia, assim o Filho do Homem estará 3 dias, 3 noites no seio, quer dizer, no centro, no ventre do quê? Do inferno. Jesus, quando entrou, foi para lá, no ventre do inferno. Quer dizer, o lugar mais terrível, não é? Foi lá pagar. Mas também a partir de lá, sentenciou a todos os seres malignos. Derrotou o inferno. Glória a Deus nessa altura. E o inferno teve que cuspir, teve que tirar de lá, ele e todos que lá estavam. Glória a Jesus Cristo, claro. Todos lá estavam, aqueles que estavam no céu de Abraão. Agora entendeu? O inferno teve que cuspir-los, pá, saíram. Aleluia. Agora entendeu? Uma visão que eu havia contado, que até após chamou-me para contar no mundo dos sonhos. Eu tinha visto que Satanás abria a boca, quando ele abria a boca, ele levantava as suas asas. Cada vez que levantava as asas, o seu rosto mudava de aspecto. Ele mudava de rosto. E a sua boca era uma espécie de um abismo bem grande. E as pessoas eram arrastadas pelo vento que soprava e caíam naquele que entravam na boca dele, mas quando entravam, caíam. Parecia ser uma cova, mais do que uma simples boca. É o inferno. Por que isso acontece? Por que se viu isso? Porque ele é o príncipe da morte. Como eu disse, ele é o que domina sobre o inferno. Mas como Jesus venceu a morte e o inferno, e venceu também o próprio Satanás e seus agentes, então ele tem domínio não só no céu, na terra, até mesmo no inferno. Por isso, aqueles que estão predestinados a descer do inferno, se eles estenderem a mão ou falar, eles sobem. O inferno não tem poder para reter. Glória a Deus nas alturas. Essa é a realidade, meus irmãos. Assim a morte também domina lá no inferno. Mas às vezes que ela vem para a terra, e ela vem todos os dias, a morte vem, de dia e de noite. Está sempre a levar pessoas. Leva as pessoas, amarra e o inferno abre a boca e a pessoa é jogada lá no inferno. E como a morte é espiritual, o inferno que não se desloca, assim mais ou menos, tipo, se estivesse a andar, não, está num só lugar, mas aquilo se dilata, quanto mais vai recebendo moradores, infelizmente, serem atormentados, aquilo vai se dilatando, é como um ventre que nunca fica repleto, tá vendo? É como uma madre estéril. Sim. Então aquilo vai se dilatando. E a morte, ele faz esse movimento, está lá, mas também se estica, como eu disse, é como água chegando. É como um ribeiro, também como um rio, cujo caudal está sempre em movimento. É sempre em movimento. Está lá no inferno, mas também vem para a terra e puxa as pessoas para o inferno. É como um imã também. Ele está lá na terra, no inferno, mas sobe, puxa as pessoas, joga elas no inferno, prende elas, e sobe, puxa as pessoas, prende elas. Porque quando Satanás isolar mais uma vítima aqui, o homem lá de cima, o Todo-Poderoso liberou para levar, e de repente ele libera a morte vai, pega ela, puxa, leva. Vai, pega ela, puxa, leva. Esse é o trabalho. Por isso Paulo falou que a morte reinou, teve domínio sobre todos os homens, desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram, o mesmo tipo de pecado que Adão cometeu, não pecou. Nem estavam lá. Nisso já sei aquilo que o próprio Deus também falou, né? Ele visita a iniquidade dos pais de segunda, terceira, até a quarta geração, da terceira geração, quarta, né? E antes que lhe aborrece. Glória a Deus. Porém, ela perguntou se melhor é morrer lentamente, como é só ser atropelado. Minha irmã, tudo é morte, não é mesmo? Se morreu sem Deus, tudo é morte. Na verdade, são formas diferentes de morrer, mas ainda assim não deixa de ser morte. Se morreu sem Deus, é a mesma coisa, não muda nada.
Agora, se morreu com Deus, vai para o céu. O físico, porque vai sofrer detrimentos, o físico. Mas a sua alma vai para o céu. Isso é o que mais vale. Mas é morte na mesma. Humanamente falando, morreu na mesma. Mas se ela buscou a Deus, então aquilo já não é morte. Aquilo é descansar, né, da sua alma. Descansar da sua alma. Glória a Deus. Porque ele não vai para o lugar do tormento, mas vai para o lugar do descanso, para descansar. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Creio que é o suficiente. Deus abençoe a todos, de forma rica e poderosa. Temos que terminar. Porque mais tarde ainda estaremos conectados no Zoom. A nossa reunião de oração. O Senhor Deus vive chamando por Ele. Quem crê, depois vai sentir o que? O toque do Senhor. O toque do vivo Deus. O toque do eterno Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Então vamos prosseguir, meus irmãos. Estamos no caminho certo. Estamos reunidos em nome do Senhor Jesus Cristo. Pastor, como é que nós podemos nos reunir em espírito e em verdade? Nós somos membros de um corpo. Sim, assim como um corpo contém que membros, assim somos nós. Nós somos membros um dos outros. Constituímos esse corpo, que é o corpo de Cristo, chamado Igreja. Você nem imagina, meu irmão, o mistério que existe nisso. Falo propriamente do quê? Da Igreja de Cristo, a noiva do Cordeiro, relativamente com o próprio Cristo. Já imaginou? Cristo cabeça e a Igreja como corpo. Porventura o corpo estaria desconectado do quê? Da cabeça. Se o corpo estiver desconectado da cabeça, então aquele corpo está morto. Está morto. A própria cabeça também não terá vida. A cabeça fora do corpo não terá vida. E o corpo também, sem a cabeça, também não tem vida. É bem verdade que o movimento do corpo é processado a partir da cabeça. A cabeça é que comanda os movimentos do corpo. E a cabeça que processa. Glória a Deus. Porque está na cabeça o sistema nervoso central, claro, então, ou também o sistema nervoso periférico, que desce, que é a parte que é, glória a Deus, porque, né, o restante do corpo. Agora imagine, nós somos o corpo de Cristo, e Cristo é a cabeça. É um mistério muito grande, mas não quero falar disso. Uma coisa fora do que, né, do comum. Disse Paulo, são coisas que os homens não são lícitas de falar. Glória a Deus. Mas as coisas que são reveladas são para nós, nossos filhos. E as que não são para o Senhor nosso Deus. E aquelas que Deus vai revelando com o passar do tempo. Quando o tempo vai passando, Ele vai revelando. Enquanto somente que a gente permaneça firme, buscando com propósito no coração. Glória, orando com propósito no coração. E quem ora com propósito no coração vai fazê-lo intensivamente, perseverantemente, insistentemente, pacientemente. Glória a Deus, aleluia. Porque Ele que não vai desistir enquanto não ouvir o seu desejo cumprir, não vai desistir enquanto não alcançar o seu objetivo. Louvado seja Deus. Louvado seja o vivo e eterno Deus, reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo em espírito e em verdade. Quando nós que somos membros do corpo de Cristo, membros um dos outros, estamos bem com Deus quando obedecemos a palavra de Deus. Eu obedeço a palavra do Senhor Deus vivo. Irmão Marcelo Silva obedece a palavra do Senhor, irmã Yolanda, irmão Israel, irmã Tânia, irmã Paula, enfim, e os demais irmãos e as demais irmãs obedecem a palavra do Senhor. E porque obedecem a palavra do Senhor, então andam no Espírito, não andam na carne. E porque andam no Espírito, não na carne, então estarão agradando a Deus. Ou então estaremos agradando a Deus. E assim nós seremos fiéis a Deus. E ao sermos fiéis a Deus, nós temos fé. Porque fé é fidelidade. E quem é fiel a Deus não anda na carne. Tudo está interligado. E quem não anda na carne
está andando no Espírito, quem anda no Espírito agrada a Deus. E porque agrada a Deus, então Deus quer. Vai conceder a sua graça nessa pessoa. Porque ele agradou a Deus. E como diz a Bíblia, que Noé achou graça diante dos olhos de Deus. Esse acha graça diante dos olhos de Deus, que ele se viu. Você vê que Noé agradou a Deus. Quando Deus veio, contemplou a terra querendo destruir todo mundo, achou um homem que era obediente a ele, que era fiel, que era justo, temente a Deus, que se desviava do mal, como era Jó. E Deus disse: vou destruir todos, mas esse homem não vou, que está aí, não o destruirei. Ele e a casa dele seguirá. Salvá-lo-ei. E assim Noé foi salvo. Até os seus filhos que não eram justos foram salvos por causa da fé de Noé. E assim acontece. Então, quando fazemos isso, procedemos dessa maneira, ao abrirmos a boca, ao orarmos, ao louvarmos, ao fazermos as coisas de Deus, estaremos fazendo-as em espírito e em verdade. Por que em espírito? Porque nós adoramos um Deus que é espírito. Nós não vemos, como eu disse, o justo vive pela fé, não precisa ver nem ouvir. Nesse sentido, a precisa simplesmente crer que Deus existe, que Ele está aí, que Ele está ouvindo as orações, que Ele vai conceder aquilo que se está a pedir. E depois o justo vai ver, vai ouvir, vai sentir. No tempo de Deus e no mundo também de Deus. Deus que é Espírito. E em verdade porque você vive a palavra. E você aplica a palavra. Não anda fora do que? Os preceitos da palavra. Você anda segundo o que? Os que estatutos do Senhor, como está escrito lá no livro de Ezequiel. E eu tirarei de dentro deles coração de pedra e darei a eles o coração de carne. E colocarei o meu novo espírito dentro deles. Para que observem os meus estatutos e andem neles. Observar os estatutos de Deus aqui. Glória a Deus. Obedecer aqui a palavra do Senhor. E quem obedece a palavra do Senhor anda, glória de segundo, o que a palavra manda, o que a palavra fala. E quem faz isso está andando na verdade. E ao andar na verdade, então, glória a Deus se torna também verdadeiro em Jesus Cristo. Se torna justo em Jesus Cristo. Porque Ele é que nos torna justo, que nos torna verdadeiro. A palavra que nos santifica, que é a verdade, é só para santificar-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, tornamos-nos verdadeiros. E quando abrimos a boca, nós, glória a Deus, já somos adoradores. Já somos pessoas que fazemos as coisas em espírito e em verdade. Essa é a verdade sempre. Por isso, Deus aceita sacrifício de uns e rejeita sacrifício de outros. Aceita a oração de uns, como está escrito na Bíblia, Ele ouve a oração de uns, mas de outros não ouve. De quem é a oração que Ele não ouve? Dos pecadores. Mas já vi pessoas que Deus respondeu, mas são pecadores. Depende. Aqueles pecadores há pecadores que Deus quer manifestar seu poder. Por exemplo, glorificar o seu nome. Ele quer, concede uma migalha. Aqueles são migalhas. Não é pão, migalhas. Se a pessoa quer vir aqui e dizer, não, vou me render a esse Deus, Deus vai lhe conceder muito mais, porque Ele deixará de receber migalhas, vai acender a verdadeira bênção, o verdadeiro pão. Glória a Deus, você vai se sentar à mesa, não mais como escravo ou então um cachorrinho, mas vai sentar à mesa como escravo, e depois de ser escravo se torna filho. E o filho já não é aquele que vai sair de casa, vai permanecer em casa. O filho permanece em casa, mas o escravo não. Assim como o cachorro, não permanece em casa. Glória a Deus nas alturas. E aquele pecador que se arrepende, então Deus quer. Ouve a sua oração, porque está a clamar a Deus, está a orar a Deus, um coração quebrantado e espírito contrito. E é um coração quebrantado e espírito contrito, Deus não resistirá e também não desprezará. Deus ouve essas orações, porque são das corações, e Ele responde para conceder à pessoa aquilo que Ele está a desejar, aquilo que Ele está a pedir, porque está a pedir, está a clamar por mudança, está a buscar mudança, transformação, enfim. Mas aquele pecador que está a orar, que está a pedir a Deus, para Deus lhe conceder alguma coisa mais, sem ter o quebrantamento de coração e sem ter o espírito contrito, Deus não concede. Deus resiste a esses. Pois está escrito, Deus resiste aos soberbos
porém dá graça aos humildes. Quem são os humildes? Aqueles que se rendem a Ele. Os soberbos, aqueles que acham que devem continuar como estão, e muitos deles estão dentro das igrejas, e por estão como estão, prostitutos, prostitutas, adúlteros, como disse Paulo, mas quando se apresentam diante de Deus, ainda dizem graças a Deus, Senhor. Obrigado, Santo Deus. E uns até que, se tiver a ser afligido, ele diz, Senhor, graças a Deus, Senhor, porque estou a ser afligido. Estou a ser odiado, estou a ser detestado, Senhor Jesus, mas eu não sou maldoso. Uns têm coragem de fazer uma oração do gênero e acham que Deus vai ouvir a oração do gênero. Quem vai ouvir é o diabo, porque o diabo também responde as orações, você não sabia. É muita coisa, não é? O diabo também responde as orações, responde sim. E ele é tão precipitado e alérgico. Ele responde às orações dos crentes. Parece heresia, né? Mas não. Por que o diabo faz isso? É o diabo. Quando vê que você está a orar, está pedindo, Deus, eu quero isso, ele primeiro vai procurar perceber qual é a motivação, com que motivação você está pedindo isso. Mesmo que ele percebendo que a motivação é certa, ele vai procurar que se apressar em trazer algo, não aquilo que você está desejando, mas uma falsa coisa. Porque ele não traz bênção, traz a maldição. Ele traz aquilo que é aparente bênção, mas é uma maldição. Tá vendo? É uma pedra bem forrada por cima, ou bem que, vamos assim dizer, como diz após, bem betumada, mas pronto, vamos assim dizer, bem que untada, não é? Bem untada, com uma farinha de trigo por cima, e você vai já pegar todo o que? Com aquele aqui e dizer, esse que pão lindo. Quando você começar a comer, o Salomão fala, no final o que vai acontecer? Vai arrebentar com os dentes. Porque aquilo que começará a quê? As pedrinhas começarão a quebrar. Você começará a mastigar as pedrinhas, os dentes começarão a ser quebrados. É assim que acontece, complicado. É assim que acontece. Então a pessoa fica lá, não sei o que, ainda dá graças a Deus porque está sendo atribulado, está sendo perseguido, afligido, mas que não é porque ele é justo, não. E Deus não responde essas orações. Deus resiste. O diabo, sabendo disso, vai rapidamente responder para quê? Para iludir a pessoa. E a pessoa vai dizer, está aqui, Deus me respondeu. Se eu fosse pecador, como vocês pensam, que Deus não me ama, acho que Deus ia me conceder isso que eu tenho, acho que Deus ia me responder, acho que Deus ia me dar essa unção, acho que Deus ia operar em mim, sem saber que o diabo que não usa ele. Acho que Deus ia me dar esse carro, ia me dar essa casa, ia me dar esse não sei o que, acha que Deus ia me fazer isso. Mas não sabe que o diabo está por trás daquilo para cegá-lo e prendê-lo cada vez mais. Tá vendo? Como eu disse, até mesmo ele está buscando com motivações certas ou puras, santas, ele se apressa para trazer algo falso. E se a pessoa não estiver atenta, acaba sendo enganada, vai receber algo falso, e quando o verdadeiro vier, já não vai achar mais espaço. Ele até vai rejeitar o verdadeiro. Nem vai dar mais ouvido, porque já se ocupou de algo falso. Porque o homem não pode se ocupar de duas coisas, tem que se ocupar só de uma coisa. Por isso eu sempre tenho dito, quando se deixa de fazer alguma coisa, o homem tem que se ocupar de outra coisa, não pode ficar ocioso. Se o homem que se desocupa das coisas do diabo, abandonou o mundo, abandonou o pecado, abandonou não sei o quê, tem que imediatamente se ocupar das coisas de Deus. Se ficar só aí vago, ocioso, querer só olhar, girar a cabeça de um lado para o outro, vai voltar a praticar as coisas do passado. Vai voltar. Porque o homem não deve ficar neutro no meio entre os dois caminhos. Aquilo seria como se fosse arranjar um terceiro caminho. Não existe terceiro caminho, não existe terceira opção. Só que primeira e segunda, linha A, linha B. Então, nesse caso, linha A, linha B não, né? É caminho, primeiro caminho, segundo caminho, digamos assim, o verdadeiro e o falso. Se estiver no verdadeiro, não está no falso. Se estiver no falso, não está no verdadeiro. Saiu do falso, entra no verdadeiro caminho, então deve prosseguir, deve se ocupar de tudo que diz respeito ao caminho da verdade.
E assim você vai se ocupar cada vez mais, não vai pensar mais, não vai desejar voltar das coisas que mesmo que o pensamento vier, mesmo que o convite vier do diabo por pensamentos, por palavras, usando alguém, você vai resistir, porque você não vai ter tempo para se importar daquelas coisas do passado. Por isso está escrito que esquecendo-se das coisas que para trás ficaram, prosseguem para o alvo, e não vos lembrei das coisas passadas, se nem considereis as antigas. Tudo ficou, porque está escrito em Cristo nova criatura és, quando deixa passar és que tudo se fez novo. E esse é um dos segredos que muitos crentes não sabem, por isso muitos acabam voltando, cada mal começa, depois de algum tempo volta novamente para trás, porque não se desfez das coisas velhas, ou então não se desocupou das coisas que do passado. Tem que se desocupar das coisas do passado, das coisas antigas, e ocupar-se das coisas velhas. E você não vai tentar fazer. Desocupa-se de algumas coisas do passado e ainda assim deixa algumas e querer se ocupar das coisas novas. Deus não aceita, nem o diabo até aceita isso, quanto mais Deus. Por isso Jesus disse ao discípulo: só isso que essa explanação que eu estou a fazer, você pode compreender muita coisa do irmão. Não planejei isso, como aconteceu ontem, né? Significa que o próprio Espírito que está dar a entender que é necessário de vez em quando falar da palavra para poder dar mais alento, abrir entendimento das pessoas, para que as pessoas ao proceder possam fazê-lo com convicção. Glória a Jesus Cristo. Para que não aconteça a pessoa, como eu já disse e repito, a orar, estivesse a estar andando como se fosse um animal que não tem visão, só está andando, nem sabe por onde está a pisar, como disse João, o apóstolo. Não sabe por onde está a pisar, e só andar, quando se assustar, eu não quero, não como. Não é isso. Não é isso. Mas saber onde se está a pisar, onde é que se quer, que se está a ir. Glória a Deus nas alturas. Louvado seja o vivo Deus. Então, como eu dizia, só nessa explanação você pode acatar muita coisa e poderá, muita coisa valiosa que poderá, no futuro, glória a Deus, fazer com que você tenha grandes êxitos e de respeito à vida espiritual. Sim, tenha grandes êxitos. Eu estava a falar de algo, meu Deus, perdeu aquele raciocínio, o fio, né, daquilo que eu estava a falar, que distraiu-me. Glória a Deus. Amado Israel, pode me fazer lembrar do que eu estava a falar há pouco. É só sangue de Jesus. Assim que o diabo deve fazer esse ataque, mas pronto, vamos continuar. Sei que Deus quer, o Espírito do Senhor vai me fazer lembrar. Glória a Deus, como eu dizia, então, nessas palavras, você vai, glória a Deus, aprendendo, hoje está aprendendo muita coisa. Parece muita coisa, questão do controle. Se calhar Deus não quer que eu vá por aquele aquele caminho, caminho entre aspas. Vamos prosseguir. Deixar que o Espírito Santo de Deus faça a obra dele. Glória a Deus. E o que ele já está a fazer. Então, entendendo isso, glória a Deus, você não vai se deixar enganar. E assim você vai se ocupar das coisas de Deus, como eu dizia. Esse é um dos segredos que muitos não sabem. Muitos começam e em pouco tempo acabam desistindo, acabam voltando para trás, porque não se desocuparam das coisas velhas. Que Jesus disse que não se pode pegar um remendo novo e colocar no remendo antigo. O que vai acontecer? O remendo novo, por causa da força que tem, vai rasgar ainda mais a roupa antiga, ou aquele claro, a roupa antiga, e assim a rotura será maior. E ele fala também, não se pode pegar um vinho novo e colocá-lo num recipiente antigo, num odre antigo. O que vai acontecer? Por causa daquela força que o vinho novo tem, vai romper o odre antigo, e assim todo o vinho vai se perder. São exemplos práticos, então, do dia a dia que Jesus foi tomando. Por isso,
A pregação de Jesus, os ensinos de Jesus consistiam muitas vezes nas parábolas que ele falava nas coisas do dia a dia. Embora muitas vezes as pessoas não entendiam o que Jesus queria sempre dizer, né? Mas muitas delas poderiam se perceber. Claro, aqueles que estivessem mais atentos, que Deus também quer, né, concedia graça para entender, porque muitos deles não entendiam. Se até os discípulos não entendiam muitas das coisas que Jesus falava, tinham que perguntar em ações para Jesus explicar-lhes. Então, o que isso significa? Tem que se desocupar de tudo que é velho, se desocupar de tudo que é velho, e assim apegar-se, agarrar-se a tudo que é novo. E assim Deus poderá, glória a Deus, fazer a sua obra. Quando você se agarrar às coisas que são de Deus, as coisas, glória a Deus, que respeito ao reino de Deus, você vai se envolver com aquilo, e você estará cada vez mais longe daquilo que é do mundo. Você vai viver neste mundo, mas o seu espírito, a sua mente estará bem distante do mundo e estará bem perto de Deus. Por isso quanto mais você estiver a buscar, mais você vai se aproximando de Deus. Mas como é isso? Sim, isso é um mistério. Um dia falarei disso um pouquinho de forma mais detalhada. É um mistério. Deus está em todo qualquer lugar. Aquilo que chamamos de onipresença de Deus. Mas essa onipresença é uma presença de modo assim, digamos assim, de modo, não diria até geral, né? Assim dizer, de forma, pronto, vamos assim dizer, universal, que diz respeito também à sua natureza, né? Que os teólogos chamam de atributos naturais. Ele está em todo lugar, em todo qualquer lugar. E Paulo fala que nele nós existimos, nele nós nos movemos. Quer dizer, tudo começa nele, tudo termina nele. Mas existe a presença que é presença real. Ou então a presença presencial, passo o pleonasmo. Eu já estou a dizer isso, presença presencial. É aquela que ele próprio se faz lá presente pessoalmente. Não é só a simples presença, é como mais ou menos um presidente que nomeia um embaixador. Nomeia um embaixador e que manda ele para um certo país. E lá naquele país, aquele embaixador é o presidente daquele que está lá representando aquele país. Quem maltratar aquele embaixador está a maltratar o presidente que o enviou. Estando aquele embaixador naquele país, significa que aquele país está também dentro daquele território. Claro, com algumas limitações, mas está lá. E isso também acontece com Deus. Deus está em todo qualquer lugar. Mas só que essa presença dele, que diz respeito à sua onipresença, é uma presença que nós sentimos, quer dizer, sentimos o nosso espírito, né? Nós estamos convictos que Deus existe, que Deus vê tudo, Deus ouve tudo. Nele, como disse Paulo, existimos, nele nos movemos. Mas essa presença não influencia nada nas nossas vidas, de modo normal. Falo enquanto humano, ser humano normal, natural. Não que não transforma a vida de ninguém, não liberta ninguém, não cura ninguém, não salva ninguém, não abençoa ninguém. Por quê? Porque essa presença contém alguma limitação relativamente à vida dos humanos. Porque os humanos não estão a dar conta do recado. Mas se os humanos derem conta do recado, o que vai acontecer? Deixa de ser uma presença simplesmente simbólica, não dá uma presença só assim por ser Deus onipresente, e vai descer a presença real. Vai ser a presença real. Que é aquela que Jesus falou, que aquele que amar, guardar os seus mandamentos, será amado do meu Pai. E eu e o Pai viremos e faremos morada nele. Mas como é que alguém que já está presente em todo lugar vai vir mais? Sim, presença real. E a presença não real. Não existe presença de fantasma, não existe presença de fantasma, é isso que eu já disse. Uma presença que é simbólica ou não simbólica. Ou então uma presença que
que é geral, de modo geral, pronto, está lá, representativa. E aquela presença que não é geral ou representativa, mas é minha presença real. É essa que vem e entra na vida do ser humano, e ele começa agora a influenciar a vida do ser humano. Começa agora a trabalhar na vida do ser humano, daquele que o recebeu, daquele que abriu as portas, ou a porta, porque ouviu a luz bater na porta dele e assim deixou entrar. Glória a Deus. Então vamos prosseguir, meus irmãos, minhas irmãs. Deus é conosco, Ele é Deus, está no nosso meio, e com Ele nós podemos tudo. Sem Ele nada podemos, mas com Ele podemos tudo, porque Ele é a nossa força, a nossa salvação e o nosso refúgio. Glória a Deus. Sirva ao Senhor com propósito no coração. Tenha um propósito. Eu estou aqui, não desisto, não desfaleço por nada. Posso ser afligido, então posso passar momentos difíceis, como já passei muitos momentos. Já passei momentos, meus irmãos. Se eu contar, você aí vai começar a ter lágrimas já no meu lugar. Eu já passei momentos difíceis, no espírito e até na carne. Na carne. Por isso eu tenho dito, não há mais nada que me inquiete. Quando digo não há mais nada que me inquiete, não significa que eu não fico triste. Fico, por exemplo, hoje, o dia de hoje, digamos assim, não foi um dia bom para mim. Lá no culto, não sei o que tal, mas eu estava triste. De forma normal, né? Mas depois lá no final do estado, sei que você estava triste. Mas foi próximo, nós somos daqueles que sempre tomamos um bom ânimo, nos renovamos. Por isso, quando eu vi, estava lá no carro que nos trazia, mas eu estava em silêncio enquanto as pessoas conversavam, riam. Os irmãos. E como é que eu ia rir ou sorrir? Se a minha alma estava triste, aflita. E eu sou daqueles que quando estou triste, estou aflito, eu fico que segue em mim também indignação. Claro, não na carne, no espírito. E eu sinto a minha vontade de ficar isolado, não quero ter contato com ninguém, quero ficar sozinho. Aquela pessoa que eu sinto que essa é a única pessoa que deve vir, que ter contato comigo, é aquela. Mas às vezes prefiro mesmo ficar sozinho. Então tudo que tiver à minha volta se torna um barulho para mim e aquele se torna um incômodo. Se ver aí, minha vontade é mandar calar todo mundo. Está fazendo barulho. Então aí os irmãos estavam aí da gargalhada, rindo, não sei o que, o pastor falava, e os outros que riam. Eu disse, meu Deus, nós temos que chegar mais cedo, só que a distância não nos fazia talvez que chegasse tão cedo, né? Ou tão rápido. Eu tive que suportar aqui. Por último, peguei os escutadores, conectei o fone de ouvido, né? O fone, sério. Conectei e comecei a ouvir assim que é música. No telefone, para tentar me distrair um pouquinho. Mas eu estou aqui. E eu até já estava a pensar, hoje eu vou enviar mensagem à irmã Tânia, vou dizer, irmã Tânia, hoje não há live, não há reunião de oração. Vamos fazer isso amanhã. Quando cheguei, sentei como se diz, no sofá. Só sei que acabei adormecendo, nem acompanhei até a live no YouTube da posta. Acabei adormecendo. Adormeci, quando despertei era já 22, quase 23 horas. Mas graças a uma coisa aconteceu, quando despertei, a tristeza já tinha ido embora. Aquela aflição na alma já tinha ido embora. Mas por que isso acontece? São batalhas. E normalmente eu só sinto isso quando eu saio de uma fase espiritual e entro numa outra fase. Aí deparo-me com outros poderes, quer dizer, poderes maiores que aqueles anteriores. E assim começa um choque. Quando começa um choque, a alma começa a gemer. Tá vendo? Começa a gemer. Mas depois de algum tempo, aquilo desaparece. Porque a pessoa, enquanto vai batalhando,
vai prevalecendo. E ele que o inimigo vai recuando, vai voltando para trás. Porque você estará não só resistindo, mas que resistência sob a obediência da palavra de Deus. Pois assim está escrito, né? Sujeitai-vos a Deus, que é estar debaixo da palavra de Deus, e resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas quando há o primeiro encontro, eles até entram com muita guerra, porque vai deparar lá um grande bruxo, macumbeiro, que sai de uma grande consagração, até só de abrir a boca está a sair fogo na boca dele. Quando levanta as mãos está a sair que é trovoadas, faíscas, relâmpago. E você de repente sai de uma vitória. Quando entra naquele nível, você se depara com ele. Você vai sentir a princípio que até a carne é gemer, você vai sentir aquela tristeza na alma, aquela aflição. E eu senti algo que eu nunca mais antes tinha sentido. E eu, como já sei que só sinto isso quando há embates no mundo do espírito, e claro, também por algumas manifestações, né? Porque quando acontece também alguma manifestação no físico, o diabo vai usar sempre alguma coisa no ser humano, ou alguma coisa, né? Para tentar transmitir aquilo que está acontecendo no mundo do espírito. E eu, como um homem espiritual, como qualquer um espiritual, consegue perceber isso, consegue dar conta do que se está a passar. Mas nós somos daqueles que avançamos sempre. Sim, irmão Israel, é mesmo isso. Contar sempre para estimular as pessoas quando se depararem com situações do gênero, não venham a desfalecer, não venham dizer, não sei o que. Porque uns quando sentem essa tristeza, fica já parece quiabo, né? Quiabo, para você que não conhece, não sei se todo mundo conhece o que é quiabo, né? Não sei se existe um outro nome científico que eu não sei. O quiabo é um alimento que se consome aqui em Angola, que eu até chamo de escorrega. Aquilo só sai. É mesmo quiabo, é mesmo para escorregar. Então a pessoa fica toda mole, já sem força, não tem força, porque a tristeza está batendo no coração por causa dos ataques. E quando a tristeza é demais no coração, que a pessoa já nem consegue orar, quando vai dobrar o joelho para orar, logo começa a dormir. De tristeza, como aconteceu com os discípulos. Estavam tão tristes por saber que o Mestre seria preso e morto. E a tristeza deles até que eles até não estavam muito a pensar naquilo que o Mestre vai ser morto. Eles estavam mais que se daquilo sem entender provavelmente porque eles estavam aqui muito aflitos. Até já não era só alguém, né? Uma aflição normal, não era muito mais do que isso. A ponto nem sequer até que pelo menos disse, não, nós temos que fazer alguma coisa, temos que cerrar aqui em fileira para impedir que o Mestre seja preso. Por isso Pedro disse, eu estou pronto para quê? Até morrer por ti. Estou pronto. Não estavam querendo mostrar aqueles que vieram para tentar aprender, nós não vamos admitir. Essa foi a atitude que ele tomou, pegando a faca e cortou a orelha do servo do lado do que, né? Nós somos sacerdotes. Mas muito antes disso, a tristeza bateu os seus corações, assaltou os seus corações e adormeceram, nem conseguiram orar. E assim acontece. Quando a tristeza é demais, você tem que ser forte mesmo, tem que ser forte. E nós só nos tornamos fortes no Senhor, pedindo ajuda ao Senhor, reconhecendo que nós somos falhos, fracos. E quando você faz isso, pedindo ajuda ao Senhor, você consegue, glória a Deus, prevalecer, então, romper esse obstáculo, essa oposição. E eles ficam admirando, como é que ele conseguiu? Porque a tristeza que até deixa de ser tristeza se torna angústia. Porque a angústia é uma coisa muito, não digo terrível, horrível. Não é fácil você resistir dentro de angústia, porque quando a angústia assalta o coração, como aquela senhora Catherine Kunga chamava de melancolia, você tem que ser mesmo forte. Tem que ser forte, porque muitos chaparinos aí se deixam já levar. Não quer saber mais nem de orar, nem de nada, quer dizer, está lá. Depois vem já a frustração, tudo misturado. Está angustiado. Tá sabendo? Mas Salomão disse que é nesses momentos de tristeza e aflição
que você vai mostrar o quanto você vale. Ele fala, no dia da aflição, se a tua força for pequena, ou então se você se mostrar frouxo, a sua força vai ser pequena. E a sua força sendo pequena, você não vai conseguir romper esse obstáculo, essa posição. Mas se você confiar no Senhor e glória a Deus, se preparar antes daquele dia chegar, você vai conseguir. E se aquele dia se surpreender você, aquela tristeza, aquela aflição surpreender você, sentir parece que não há força para orar, não há vontade para orar, não há nada, você está sentindo angústia, aflição e demais. Lembre-se, nem que seja mesmo só lá no fundo do coração, Senhor, ajude-me. Ajude-me, Deus conhece os corações, sonda os corações. Glória a Deus, através do seu Espírito, né? Por intermédio do seu Espírito. E Deus vai fortalecer você. Você vai se assustar com uma força. Como aconteceu comigo. E não é a primeira vez, sempre tem sido assim. Glória a Deus nas alturas. E aqui eu estou bem renovado. Bem aqui, renovado. Glória a Deus. Agora eu entendi porque que Deus permitiu que não começássemos antes a orar, mas que passasse essa palavra. Sim, por se calhar alguém está também a passar uma situação difícil, que tem sido atacado pelos demônios. Todos somos atacados de demônios, mas há aqueles que os ataques são mais assim, estão a causar mais aflição no seu físico, no seu exterior, ou até mesmo na alma. Então, para esses, Deus precisa direcionar uma palavra, ou então, usando o seu cérebro para falar uma palavra de conforto, de incentivo, para mostrar que você não está só, que não está abandonado, que o Senhor está aí ao seu lado. Importa somente que você se esforce, glória a Deus, e que você continue se esforçando, pois está escrito: esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração, vós todos que esperais no Senhor. Se esforçar no Senhor, contando com o Senhor, porque sem Ele nós nada podemos, disse o Mestre Jesus. Vós sem mim nada podeis. Então, contando com Ele, nós podemos fazer as coisas, podemos romper os obstáculos, podemos vencer os gigantes como Davi fez. Vencer o gigante de Golias, humanamente falando, era impossível, quase impossível vencê-lo, mas ele venceu no Senhor Jesus Cristo. Claro, naquela altura não o Senhor Jesus, mas no Senhor dos Exércitos, como ele invocou. Eu venho daqui em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tens afrontado, glória a Deus nas alturas. E hoje, é Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha, que entrou na batalha e venceu. Sim, aleluia, entrou no lagar, e assim ele triturou, glória a Deus, o inimigo, machucou, bateu o inimigo, humilhou-os todos. Sim, e ele subiu, entrou nos céus como vencedor, glória a Deus, triunfante, aleluia. O seu nome é Jesus Cristo de Nazaré, o nome que é sobre todo nome. Glória a Deus nas alturas, aleluia. Então, prossiga nisso, meu irmão, minha irmã, porque Deus é consigo. Deus não o abandonou, não. Deus não o deixou. Deus, glória a Deus, não está distante de você, está bem perto. Somente busque, somente continue a confiar, somente continue a invocá-lo, somente continue a olhar para Ele. Sim, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé, a fé cristã. Cristo Jesus, nosso Senhor, a esperança da glória de Deus, sim, a glória eterna. Aleluia. Tenha esse propósito no seu coração, que enquanto eu não alcançar isso que eu desejo, eu não desisto por nada. O primeiro propósito ou alvo tem que ser o céu. Enquanto não entrar no céu, eu não paro de orar, não paro de buscar a Deus. Busque custar. Glória a Jesus Cristo. E depois aquelas coisas seculares que você vai buscando, né? Como já disse, que são lícitas, como casamento, para quem precisa de casamento, alguém que já está casado, mas precisa de ver seu casamento restaurado, para que a felicidade, a harmonia, o amor reine. Então vai buscar, vai lutar por isso. Aquele que quer ver o seu filho, alguém, claro, tu está dentro do casamento, do lar, vai lutar por isso. Alguém que quer, glória a Deus, um bom emprego, ou então a vida financeira mudada, vai lutar também para isso. Claro, sempre com equilíbrio, você não pode se inclinar mais nas coisas materiais e se afastar das coisas espirituais. Primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que são as coisas espirituais. E depois
as materiais. E quando fizer isso, ardentemente buscando o Senhor, glória a Jesus, considerando as coisas espirituais, a sua mente conectada lá no céu, onde, glória a Deus, Cristo está sentado direto do trono de poder de Deus. Então as coisas materiais começarão também a seguir, começarão a vir como consequência da sua busca com Deus, porque você tem um propósito, está buscando a Deus com propósito, e Deus se alegra. Deus vai conceder as coisas, porque Ele sabe que você está consciente daquilo que você está buscando. Ele sabe que você, glória a Deus, sabe o que está a pedir, e quando você receber, você saberá glorificar a Deus, como foi com Paulo Amchua. Quando Deus lhe concedeu a bicicleta, ele glorificou a Deus, testemunhou, glória a Deus. Ele disse, olha, Deus me abençoou, olha o que aconteceu assim. E a partir daquele dia todo mundo aprendeu uma lição. Sim, que afinal de contas não vai só ficar a orar, me dá o quê? Ah não, me dá carro. Qual carro? Vai trazer aqui uma lambreta, toda velha, só com jantes. É caro, daqui, vai pôr aqui, põe lá os pneus. Pode ter um carro sem pneus, sem nada. Não, mas o carro tem que estar completo. Então daí as jantes, põe lá os pneus furados. Vai arranjar pneus novos. Pode ter o quê? Põe o quê? Sem faróis, sem nada. É caro. Põe lá faróis, não sei o quê. Se a pintura toda estragada, até se calhar toda a velha, ninguém respeita a pintura, não sei, vê. Você pediu o carro? Não, conclua lá o que falta. É carro que você pediu. Então, um carro velho, não sei o quê, é caro. Então, vai lá, ponha o carro novo. Mas se você pedisse um carro novo, um carro X, não sei o quê, se for mais usado, cor X, marca X, não sei o que tal. E quando Deus conceder, é mesmo Deus que abençoa. É claro que às vezes nós pedimos mais ou menos marca X, cor X, Deus vai trazer um outro. Não, você não precisa marca X, nem precisa cor X, está aqui. O que você precisa é caro, é novo, está aqui. Você pediu novo, está aqui. E assim acontece. E você vai glorificar a Deus. Quando você contar o testemunho, as pessoas vão dizer assim, sinceramente, verdadeiramente foi Deus que abençoou. É assim. Glória a Deus. Para não ser enganado também pelo diabo. E aí isso aconteceu, você terá experiência. Você, glória a Deus, terá ganho o quê? Experiência. Louvado seja Deus. Louvado seja o vivo Deus. Ora bem, então vamos começar a orar. Até 2 da manhã vamos terminar. Glória a Jesus. Vamos terminar. A menos que o Espírito Santo de Deus nos leve mais além. Até 3 da manhã. Mas é possível mesmo que até 2 da manhã. Eu falo 2 da manhã no tempo de Angola, não é? Moçambique será 3 da manhã. Portugal, Londres será também 2. Sei que ainda não mudou, né? De acordo com a estação, porque lá os horários mudam. De acordo com a estação, inverno, assim, verão, nesse caso. Mas lá no Brasil é menos 4 horas. Que são 1 da manhã, menos 4 horas. Acredito que lá já deve ser 21 horas, creio eu. 21 horas. Que então no Brasil ainda é cedo, digamos cedo entre aspas, né? Mais cedo. Só estão ainda na primeira vigília. Estão terminando a primeira vigília para entrar na segunda vigília da noite. Vigília, digamos assim. Glória a Deus. Então vamos orar, meus irmãos, minhas irmãs. Espero que essa palavra tenha sido proveitosa para todos vocês, até mesmo para mim também. Glória a Deus. Louvado seja o vivo Deus. Oremos. Pai, graça nós damos ao Senhor. Agradecemos ao vivo Deus. Agradecemos ao Deus Todo-Poderoso. Obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado por nos conceder mais uma vez esta oportunidade de, meu Deus, em seu nome, estarmos reunidos para buscarmos a sua face. Ó Deus, em nome do seu Filho Jesus Cristo nós oramos. Aceite-nos, Senhor. Sonde os nossos corações e nos conhece. Veja, Santo Deus, que há dentro de nós tudo aquilo que não provém do Senhor. A nossa pecadores
horas explicando. Eu jejuo 2 vezes por semana, 2 dias tudo, 2 molas, enfim. Obrigado, Senhor. E saiu. Mas o que eu publicando, eu ousou levantar as mãos, então os olhos para os céus, antes batia no seu próprio peito, dizendo: Deus, tenha misericórdia de mim, porque eu sou pecador. E Jesus disse: digo-vos que este desceu justificado, sim, do que aquele, nesse caso o primeiro, né, aquele que procurou se justificar a si mesmo. E assim que é, condenando o outro, né, porque achou-se que ele era justo, que ele era santo, que ele orava, jejuava, dava esmolas, ofertas, enfim, dízimo de tudo. Mas Deus que não aceitou nada dele. Glória a Deus. Então podemos orar de joelho, podemos orar de pé. Mas agora há uma coisa, é que a oração de joelho é uma oração daquelas que nós vemos, como no profeta Elias, lá no Monte Carmelo, dobrou o joelho e começou a orar. Mandou seu servo para ir lá ver no alto mar, então, para ir lá partir lá do monte, para que eu contemplasse lá no mar, no céu nesse caso, né? Se havia alguma nuvem. E ele não achou a primeira vez, o profeta disse: volta lá 7 vezes. E ele assim o fez, na 7ª achou. E o profeta permaneceu de joelho, orava, prostrado sobre o seu rosto. Então a oração de joelho é uma oração que a princípio mostra humildade, humilhação, digamos assim, diante de Deus. Porque bem sabemos quando nós nos prostramos diante de alguém que está à nossa frente, em pé a nossa vida diante de nós, estamos a mostrar um ato de humilhação, quer dizer, de humildade. Estamos a nos humilhar, estamos a mostrar que nós somos inferiores a essa pessoa, que ele é mais. Assim também faziam os antigos lá em Israel. O povo israelita fazia isso quando se encontrasse com alguém de grande vulto, alguém que ele tinha em grande estima. O que ele fazia logo? Se apressava a ir com essa pessoa, e assim que se encontrava com ele, prostrava-se. E os israelitas, até que faziam o povo hebreu já desde os dias de Abraão e Isaac, que eles aprenderam isso, ele se prostrava de 7 vezes, dobrava a cabeça 7 vezes diante da mesma pessoa. E aquilo mostrava o quê? Simbolizava um ato de grande reverência, de grande respeito, de grande consideração por aquela pessoa. E assim fez também que Jacó, em relação a seu irmão Isaú, quando ele saía lá da terra de Padã, onde Deus havia abençoado ele, foi só com um bordão, uma botija de azeite, mas voltou em bandos de homens e de animais. Voltou rico, senão é muito mais do que rico. Voltou milionário. Sim, quando ele se apercebeu que o seu irmão ia ao encontro dele, o glória dele estremeceu, mas depois que lutou com o anjo, porque ele passou a noite orando, prostrado a orar, de repente apareceu um anjo, um homem, né, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, em forma de um anjo, em pé, diante dele. E quando ele levantou o rosto, viu assim um homem em pé. De repente o homem simplesmente deu as costas e queria ir embora. Ele não foi à conversa. Agarrou logo o quê? As vestes do homem, do anjo. E quando o anjo começou a procurar livrar-se dele, ele não o deixou. Fez de tudo para tentar livrar-se dele, mas ele não se deixou. E até que o anjo tocou na costa de Jacó. E assim, por causa daquela dor, Jacó já não pôde mais continuar a lutar. E o anjo perguntou-lhe quem ia.
era o nome dele. Ele disse Jacó. E ele disse: o seu nome já não será mais Jacó, mas sim Israel, porque como homem lutaste com Deus, ou como homem você lutou com Deus e prevaleceu. Então seu nome será Israel, príncipe de Deus. Sim, príncipe de Deus. Glória a Jesus Cristo. E ele que, quando sai de lá, vai agora ao encontro do seu irmão. Quando se encontra com o seu irmão, ele se apressou e prostrou-se 7 vezes diante do seu irmão. E aquele Esaú que ia com toda a fúria, o ódio que ele já guardava durante aqueles anos que eles haviam passado 20 anos, por causa de ter perdido a primogenitura. Ele próprio que vendeu a primogenitura, o direito de primogenitura, a Jacó, por um prato de lentilhas. Ele não teve mais aquela asa, aquela coragem de ousar levantar a espada, mesmo estando com mais de 400 homens que o acompanhavam. Sim, porque o seu pensamento já era mudado. Deus mudara o seu pensamento. Sim. E ele, quando olhou para Jacó e viu um outro ser, uma outra pessoa. Glória a Deus. Então, quando nós oramos de joelho, estamos a mostrar a Deus que nós não só somos humildes, claro que nem todo que se prostra ou dobra o joelho é verdadeiramente humilde, né? Outros são hipócritas, são falsos, mas Deus conhece os corações. São dos corações. Quando se prostra, quando se dobra o joelho para orar, para se mostrar que não somos nada diante dele, que aquele que está diante de nós, que é o Deus Todo-Poderoso, em quem nós cremos e oramos, é maior que nós. Ele está acima de tudo. Ele é mais alto, é mais sublime. Ele é excelso, é o Senhor. E glória a Deus, Ele merece toda a nossa reverência. E assim vai se cumprir aquela palavra que disse o apóstolo nosso Tiago, como também Pedro: humilhai-vos na potente mão de Deus e Ele sempre vos exaltará. Humilhar-se na potente mão de Deus e Ele a seu tempo vos exaltará. Glória a Jesus. Então é isso, orar de joelho. E por causa desse ato ter um significado muito grande. Então, as orações que são feitas de joelho tendem a ser orações muito poderosas. Por isso você sente maior dificuldade, vontade de dormir, cansaço, enfim, porque aí também entra maior sacrifício. Porque você ficar muito tempo de joelho, os joelhos logo começam a doer, ficam doridos. Já é diferente que de orar de pé. De pé você pode estar de pé num só único lugar, mas você vai fazendo movimentos, gira aí, gira, ou até pode fazer movimento naquele que é, né? No lugar onde você está. E pronto, se vamos. E essas orações de pé, que se fazem em pé, mas quando é que são aquelas orações de grande clamor, de revolta, ou então, claro, de clamor mesmo, aquelas como que o povo de Israel fazia, quando eles estivessem a prantear ou então a clamar, revoltados, muitos deles que punham saco, rasgavam a roupa e começavam logo a clamar pelas ruas, como fez Mardoqueu lá na cidade de Susa. Ele não se conteve, não ficou de joelho, antes que levantou-se, pôs saco e começou a clamar em plena cidade de Susa. E era um guarda lá do Palácio Real, mais ou menos assim, um guarda lá daqui a Angola, digamos assim, lá do Palácio Presidencial. Já temos lá do Brasil, Portugal, não sei onde. E as pessoas conhecendo, e ele ficar aí, pode vestir saco, tirar roupa, né? Aquela roupa que todos os guardas põem. E ele ficar aí a gritar, sabe, todas as pessoas como esse indivíduo, esse senhor está doido, pô, está a enlouquecer. Como é que pode isso? Um guarda do Palácio Real ou do Palácio Presidencial
está logo com quê? Vestidos de saco. E aqui a fazer isso, todos esquecem, todo barulho a gritar, a clamar. Vão achá-lo de louco, não é? Mas Mardoqueu não quis saber disso, clamou e teve os seus resultados. Deus ouviu o seu clamor, glória a Deus. Então é nisso. Quando tiver a orar de joelho, ou então quando tiver para orar prostrate, você vai mostrar que não se também. Que você estará se humilhando diante de Deus, mas também estará disposto para sacrificar. E agora, às vezes, você vai sentir sono, né? Vai sentir cansaço, está tentando persistir, então levante, fique de pé, comece a fazer movimento, uma oração de revolta. Não significa que de joelho você não pode orar fervorosamente. Pode sim orar sim. Mas se o jugo estiver demasiado, não faz mal você ficar de pé e clama, porque mais vale você orar em pé do que de joelho muito tempo mais que a dormir, né? Não faria muito sentido. Porque nós queremos é orar. Como o diabo sabe muito bem que orar de joelho simboliza mesmo que é um ato de humildade e de humilhação diante de Deus. E Deus que não resiste a um coração quebrantado e espírito contrito, ele responde. Então ele se opõe terrivelmente, você sente-se maior dificuldade orando de joelho do que né? Do que de pé. Entendeu? Do que de pé. Porque de pé você pode ficar fazer movimentos, como eu já disse. Agora, há uns que procuram orar sentados, outros até sentados no sofá, outros na cama. Meu irmão, isso é um ato autêntico de preguiça. Preguiça espiritual. Quando a pessoa fica aqui, sentada no sofá, uns até em frente ao ecrã, em frente ao televisor, plasma, não sei o quê. Assiste televisão, está aí porque estou orando, porque estou não sei o quê, porque eu estou a buscar a Deus, porque não sei o quê. Não. Aquilo é perda de tempo. Quando se fala orar, Jesus disse, entra no quê? No seu quarto, fecha a porta do seu quarto, vai à janela. Se não der para fechar a porta, porque senão se calhar não há porta, se calhar não é necessário. Porque Jesus já falava, fecha a porta para impedir incômodo, para impedir a interferência externa ou de pessoas. O intuito de fazer você levantar ou ficar distraído. E separe-se. Fique afastado. E assim você vai se comunicar com Deus, porque orar é falar com Deus, entrar em comunhão, em comunicação com o céu. E não pode haver interferência de coisas daqui da terra. Porque as coisas daqui da terra só causam distração, só causam distúrbio naquilo que diz respeito à vida espiritual, só causam autêntica preguiça, sonolência, cansaço, enfim. Então é necessário se desligar disso. Você está sentado no sofá, assistir televisão, a comer pipocas, a bater papo e dizer que está a orar ou está a acompanhar a oração. Não. É complicado. Uns até dizem que estão a orar, mas lá na cama, deitados. Se até sentado, não se aconselha muito. Não significa que não pode se orar sentado. Só se ora sentado quando as circunstâncias assim impõem. Mas você está no carro, está não sei onde, no ônibus, ou então não sei o que chamam de autocarro, está não sei onde, comboio, que no Brasil chamam de trem, está não sei onde, está lá sentado e não há como mais se prostrar ou até para ficar de pé. Então lá mesmo você curva a cabeça, entra no espírito e começa aqui a orar, a falar com Deus, sem precisar levantar a voz para perturbar as pessoas, porque afinal de contas buscar a Deus é com a inteligência. É com a inteligência, não fazer o que não. O contrário, ou então aquilo que muitos pensam, que tem que perturbar os outros, tem que não sei o que não. Não é preciso isso. Tem que usar a inteligência. Glória a Deus. Quando o ambiente é favorável para você clamar, então façam. Agora, aqueles casos que por cada circunstância em que você se encontra, uma circunstância adversa, que necessita mesmo de clamar, de levantar clamor, aí já não há como. Você rompe com aquelas barreiras, com aquele protocolo e
e você avança, como fez Mardoqueu, rompeu com os protocolos lá do palácio real de Suzã e começou logo a reclamar, né? E todos ficaram em pânico, queriam saber o que aquilo significava. Até a rainha, quando se percebeu, procurou saber o que aquilo significava. E todos disseram: pá, o seu tio aí está enlouquecendo, está louco, o seu tio está aí a clamar pelas ruas da cidade, em frente ao teu palácio, ele vai, gira, volta, vai, não sei o quê. E não só está só pôs sacos, só está vestido de saco. Praticamente aquilo aquilo não é roupa. Não deixa de estar nu. E ela mandou logo apressadamente que mensageiros para saber o que aquilo significava. E Mardoqueu explicou porque que ele estava vestido de saco e estava aí a clamar pelas ruas da cidade. Glória a Deus. Então, quando tiver para orar, tire mesmo a preguiça. Não fique deitado na cama. Porque você ficar lá deitado na cama, meu Deus, meu pai. A bolsa já, meu Deus, meu pai. Vai acabar novamente dormindo. Está mostrando que a preguiça está demais, o cansaço, fadiga espiritual. Sentado no sofá mesmo, enquanto há a possibilidade de você dobrar o joelho, está sentado no sofá por isso. Essas orações são orações de preguiçosos e Deus não lida com preguiçosos. Deus não quer preguiçosos, não cria preguiçosos. Digo tudo no espírito. Se até mesmo aqui no físico, Deus quer que nós sejamos dinâmicos de respeito à obra dele. Agora imagine no espírito. E nós quando oramos, glória a Deus, para Deus que mais vale é o espiritual, não o físico. Você vai encontrar alguém que parece que no físico é assim, lento, mas não sei mais. É alguém mais dinâmico do que qualquer um no mundo do espírito. Né? No mundo do espírito, mais dinâmico do que qualquer um. Assim era Paulo. Paulo, olhando para ele, aquela descrição que os pentecostais vão fazer, todos emocionados. Né? Os pentecostais todos emocionados querem ele porque Paulo era pentecostal. Ele nem sabe qual é o verdadeiro significado de pentecostal. Quando ia falar que é pentecostal, vem da frente de Pentecoste, lá da festa judaica. E quer ir lá falar porque não sei o que. Infelizmente. Paulo não era nenhum pentecostal, não era, não sei, Paulo era de Jesus, era de Cristo, como ele próprio dizia. Ele era de Cristo. Então Paulo tinha uma característica que, por causa da, acredito que não só tinha a ver com a sua natureza, mas também por causa da educação que ele havia alcançado, tanto buscar a Deus ardentemente, quando se apresentava diante das pessoas, ele falava muito pouco, não falava muito, ele falava pouco e muitas vezes parecia ser assim um lento, um tímido, por afinal de contas tímido. Essa é a minha percepção. Essa é a minha percepção, e acredito que eu esteja certo. Que tímido não significa que não significa ser que, né? Ser um covarde. Então não significa que a pessoa que é cheia de complexo de inferioridade, embora há casos que até possível que se verifique isso. Mas, de forma normal, como era Moisés, era um tímido, era alguém que a timidez de Moisés originou-se por causa de quê? De ele ser gago. Então, por causa da guerra, preferia ficar mais calado do que falar. Mas vamos ver também que outra passagem diz que Moisés era um homem que poderoso, um varão poderoso, em palavras, lá no Egito. Agora vemos ele próprio dizer que eu sou de língua pesada. Significa que aquela circunstância, que aquele facto de ter saído do Egito para ir viver lá, naquela terra, onde ele se casou, aquilo criou uma influenciou bastante. Aquilo que se diz, né, que o meio ambiente influencia, ou pode influenciar. Ele influenciou bastante. Então ele ficou também com medo, com receio de que voltar a ter com o faraó, seria a morte certa. Então inventou aí eu sou de língua pesada, não vou conseguir falar diante do faraó, o que eu vou falar? Então em muitos casos, o tímido prefere ficar mais calado e falar só quando necessário. Ou então uma pessoa que, como eu, né,
que prefiro, quer dizer, é a minha natureza já, desde criança. Sinto mais a vontade de estar mais calado do que falar. E outro problema me perguntou, mas como é que essa gente consegue falar assim? Está sempre a falar, não sei o que, fico muito admirado. E eu falo mais quando sou provocado. Digo provocado no bom sentido, mais ou menos você está a falar, passa-me palavra e eu falo. E às vezes até você passa-me palavra se é uma conversa que a minha alma até que nem quer ouvir, ou então nem quer ir lá que eu só vou me limitar só aí como aposto, né? Quem conhece aposto como eu, sabe mais ou menos como é que aposto, porque aposto também mais ou menos assim, né? Quer dizer, alguém também que fala pouco. Claro, quando sobe no altar aí já é uma outra coisa. Quando você está falando a palavra, por cada unção, aí já a fluência é bem diferente. Agora assim no dia a dia. Ou então, se for assim, pessoas mais chegarem mais próximas, aí sim. Aí até por causa da intimidade, consegue se falar mais, fala-se aqui, fala-se agora. Há pouca intimidade, ou até mesmo pessoas que são conhecidas, mas porque não há razão para tanta conversa, falar tanto e tal, você fica-se mais calado e limita-se mais a ouvir do que falar. Quando falar, poucas palavras, falou, pá, terminou. O que é? Não, nada, não sei o quê. E em muitos casos isso não tem nada a ver com timidez, ou então, aliás, não tem nada a ver com vergonha de não querer falar o complexo da enfermidade. É mesmo que algo que está ligado com a natureza da pessoa, com o caráter da pessoa. E há muitos que quando também vem para falar, ele abre todo mundo fica pasmado, como era Paulo. Paulo estava lá, parece um bueiro, mas quando lhe era dado a oportunidade para falar, abria a boca e falava, era um vulcão. Por isso os da igreja de Corinto que se tornaram muito carnais, começaram no espírito, gostavam, como disse Paulo, igreja de que os irmãos lá de Gálatas, se tornaram carnais, começaram a fazer a distinção. Não, eu prefiro Pedro, eu prefiro que Apolo é mais eloquente que todos eles. Não, Pedro é mais, Pedro andou com Jesus, Pedro não sei o que. E um disse, não, eu prefiro mesmo Paulo, porque é Paulo que vem nos inspirar aqui, mas é Paulo nosso pai, é Paulo não sei o que. Tudo carnalidade. E um dizia, não, mas Paulo é assim muito lento, não sei o que. Na verdade, nas suas epístolas, você vê, ele é mesmo forte, sim senhor, você vê, ele é forte, mas agora a presença, ele até fica com medo, cheio de vergonha. A presença é fraca. Para não falar que é débil, frasinho, né? Todo pequeno, magrinho, enfim. E ele fica só aí, parece que alguém tem medo, receio de falar. E quando passa a pessoa, ele ficou chateado, ele disse, esses estão achando que eu sou fraco, não sei o quê, que as minhas epístolas são fortes, graves, mas a minha presença é fraca. Tomara que quando eu for lá, eu não venha lidar com eles na dureza ou com dureza. Tomara. Por isso também estou a fazer, deixar passar o tempo para que quando eu for lá, eu não vá na minha indignação. Para não lidar com eles na indignação do Espírito. Deu a entender isso, Paulo, a esse irmão de Corinto. E ele respondendo, continuando a responder, dizendo, vocês são carnais? Quando vocês dizem que eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, que Pedro, foram porventura esses homens que morreram por vocês? Foi porventura Paulo, Cefas ou Apolo que morreu por vocês, ou que morreram por vocês? Não foi porventura Jesus Cristo? Nós simplesmente somos cooperadores da obra de Cristo. Um semeia e um rega, e o que dá o crescimento ao Senhor. Que dá o crescimento ao Senhor. Então, é nisso. Glória a Deus. Portanto, vamos orar, vamos buscar a face do nosso Deus. Deus está no nosso meio. Deus vive para todo sempre. Glória a Deus. Então, se apronte, meu irmão, minha irmã, as irmãs colocando cobertura na cabeça, um lenço.
um chapéu, alguma coisa. Ah, mas como é que vou colocar chapéu? Sim, é cobertura. Para a mulher não há nenhum problema quanto a isso. Mas se puser véu, fica mais melhor, né? Digo véu, lenço, qualquer que seja. Glória a Jesus. Agora, se não tiver aí chapéu, aquela toca, ponha. Mas o homem já não. Os falsos profetas, como alguém disse-me hoje em conversa, não se presencial, né? Sim, a telefone de pessoa de uma igreja, a igreja Maná, os líderes hoje Tadeu, os pregadores pregam que sobem no altar de canção, de chapéu, de t-shirts, ficam aí a pregar, eles são profanos, para não dizer muitos deles até, são mesmo são das trevas, eles sobem, fazem aquilo de forma proposital, então intencional, para influenciar as pessoas, para levar as pessoas mais ao endurecimento e à condenação. Quantos não vão imitar? Quantos não vão achar que aquilo é normal? Quantos não vão querer também fazer aquilo? Põe chapéu, e outros querem dizer que não, os sacerdotes também ministravam com cobertura na cabeça, os sacerdotes. Ele nem sabe o que é, por isso a Bíblia deve ser entendida no espírito, não na carne. Ele sabe qual é o significado daquilo, e o porquê que os sacerdotes ministravam com quê? Com a mitra, não sei o que, sobre a cabeça, o sumo sacerdote, e os demais sacerdotes punham o quê? Punham cobertura na cabeça, amarravam nele que para além de ser algo já também que é ligado à cultura aí já do quê? A cultura deles, mas também tinha um significado espiritual. Porque Deus ordenou que o sumo sacerdote, como sacerdote, tinham que pôr cobertura por cima da cabeça. Nós vemos Paulo a dizer que o homem não pode profetizar, nem pregar, nem orar com quem? Com cobertura da cabeça, porque desonra Cristo. São duas fases, coisas diferentes. Antigo Testamento e Novo Testamento. E Deus também que já estava a lidar com Deus, estava a mostrar aos homens que os judeus haviam percebido em parte. Deus estava a mostrar aos homens que aquilo significava uma coisa, uma realidade espiritual. Uma realidade espiritual. E os judeus, o que eles achavam? Eles punham aquela cobertura, eles diziam, o céu é o limite. Que acima de quê? Acima de nós há alguém que é superior a nós. A quem nós não somos dignos de quê? De nos apresentarmos a Ele. E Deus também estava a mostrar a eles que o céu estava fechado para eles. Você não sabia, meus irmãos? Que o céu estava fechado para eles. Que significa que há uma cobertura por cima de vocês. Vocês vão se limitar isso aqui. Na parte que é terrena. Há uma cobertura por cima de vocês. Quer dizer, Deus estava mostrando que o céu está fechado para vocês. Vocês vão dar uma mexida, vão fazer serviço, mas o céu está fechado para vocês. Por isso também havia aquela cortina no templo, né? Que separava o Santo dos Santos, ou o Santuário do Santo dos Santos. Céu fechado. Agora aparece Jesus, rasga o véu. E Paulo, entendendo isso, disse que todo aquele que crê nisso que se converterem, o véu é que é tirado. E o véu é tirado, então não precisa pôr cobertura na cabeça, tira a cobertura, porque Jesus já abriu o caminho, vai pôr cobertura mais para aqui. Deve-se profetizar assim, porque Jesus já abriu o caminho, glória a Deus, e já deu essa liberdade, achamos essa liberdade nele. Ele o quê? É a nossa cabeça. Ele é que se apresenta diante de Deus por nós. Então, quando Deus olha para nós, vê Jesus. Ele olha para nós e vê a cabeça em Cristo. E Cristo que fala por nós, que intercede por nós. Então, não se deve pôr cobertura. Quando se põe cobertura, está querendo dizer que não quero Cristo como cabeça por cima de mim. Eu quero uma outra coisa. Ou então, querer ofuscar a glória de Cristo. Coisa que aqueles no passado não tinham. Então é necessário entender essas coisas. Quando não se percebe, as pessoas vão querer fazer as coisas da sua maneira. Vão cometendo erros, em cima de erros, heresias e muita coisa, na sua ignorância.
e ignorância. Para não falar uns até não é ignorância, eles sabem mesmo onde espírito, mas porque fizeram pacto com o diabo, como é o caso do Vladimir Santiago, ele vai fazendo aquilo mesmo para profanar, para dizer: eu não tenho nada a ver com o céu de Deus, eu não tenho nada a ver com Cristo. Cristo para mim não faz parte. E os ignorantes não sabem de nada, só estão aí a serem manipulados, vão avançando naquilo e vão imitando também, achando como algo normal, coitados. Mas essa conversa de bom quê? De bom tom, conversa de quê? De bom gosto. Glória a Deus, por isso são palavras edificantes. Glória a Deus nas alturas. Aleluia. Ora bem, vamos começar a orar, meus irmãos. Vamos começar. Porque senão vai se falar e a gente quer quase assustar. O tempo de oração foi-se embora. Louvado seja Deus. Resta-nos mais aqui 1 hora e alguns minutos. Se vamos aproveitar para buscarmos a face do Senhor Deus. Aleluia. Então, oremos. Glória a Deus, Pai. Duramos a sua presença.